Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para Formar e Pôr em Ação, fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Nós estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @Sancler Bernardes. E juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informe e Ação. Você pode apoiar o nosso trabalho na campanha do Apoia-se, basta seguir o link que tem na descrição dos nossos canais e nos acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify. Hoje a gente tem mais um episódio, a gente esperou um certo tempo, né, Débora, para falar um pouco desse assunto, mas eu acho que a gente tem uma pessoa com uma propriedade tremenda para falar sobre o que foi esse momento tão delicado que uma parte do nosso país viveu e principalmente do impacto disso para a população e para os fisioterapeutas da região. Então, hoje o nosso episódio é para a gente ouvir um pouco o que o Rio Grande do Sul passou e vem passando com as chuvas, com a enchente, e como isso impacta diretamente na vida das pessoas. E eu acho que essa conversa também vai direcionar para a gente ver o tamanho da importância da fisioterapia, indo muito além do que a gente habitualmente conhece. E talvez num momento tão delicado como esse, a gente pôde perceber e entender, a gente vai ouvir aqui, quais os desdobramentos que a gente tem, quais os desafios que o povo gaúcho, o povo brasileiro, consequentemente, tem depois desse momento. Então, para isso, a gente tem um convidado muito especial, que é um amigo, que é o Fabrício Fontoura. O Fabrício, ele é fisioterapeuta no Rio Grande do Sul, ele é professor, ele é pesquisador, ele é fisioterapeuta assistencial. O Fabrício é multitarefas, e hoje ele vem contar para a gente um pouco dessa situação tão delicada e principalmente do trabalho que o Fabrício, junto com um outro grupo muito grande de pessoas, vem fazendo com a fisioterapia e com a comunidade no Rio Grande do Sul depois da enchente. Fabrício, seja muito bem-vindo ao podcast, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui e já de antemão parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Que isso, eu primeiramente gostaria de agradecer, né, ao convite, Sancler e Débora. Então, o Sancler é um amigão aí, né, que a Sobrafilho me deu. Então, e agradecer o convite e agradecer o momento também de poder falar após, porque em outro momento o Sancler viu que eu não tinha condições emocionais de falar, porque era tanta demanda, era tão difícil tocar no assunto. Então, depois da terapia do Cifir, eu voltei bem melhor. Então, hoje eu consigo falar bem mais tranquilo sobre o assunto, né? Então, já está bem melhor. Eu posso trazer um pouquinho da atuação da fisioterapia, que às vezes a gente não consegue nem imaginar o que poderia ser feito do fisioterapeuta nesse momento. E a gente ficou surpreso, sim, com a nosso papel nesses momentos, né, que é tão importante e surpreendeu a gente, que é o fisioterapeuta, né, e imagina a sociedade, o quanto não sabe que pode se beneficiar da nossa atuação nesses momentos. Então, obrigado aos dois aí, é um prazer estar aqui hoje conversando com você. Sobre o papel do fisioterapeuta, é um desafio, porque a gente vai aprendendo e vai conhecendo também o nosso papel em várias outras frentes de atuação, e a gente consegue perceber o quanto que a fisioterapia é rica e o quanto que a gente tem para oferecer para a sociedade nas mais diversas especialidades da fisioterapia, não só na cardiorrespiratória, terapia intensiva, mas assim para o ser humano, né? Então, nesses momentos, nós vimos colegas, outras sociedades, como Sonaf, de Traumato, Abrafito, cada uma trabalhando numa linha assim, né, mais para ajuda de alimento, de colchão, porque foi realmente o que a gente sofreu aqui no estado, só sabe quem passou por aqui, né? Embora as mídias mostrassem o tempo todo, a dimensão é tão grande que é impossível ser filmado. Não é um local, é gigantesco, né? Então, a área. Então, daqui a pouco fica somando umas imagens que não mostram muito a real dificuldade, né? E às vezes sempre mostrava aquela imagem de esperança, que vai dar tudo certo, mas quando tu ia assim, né, fazer parte assim de uma avaliação mais próxima, tu não via esse cenário tão forte. Tu via assim desespero, insegurança, né? E muito sofrimento e muita dor. Então, isso aí acaba te atingindo muito forte também, e tu acaba
né, parando de fazer tudo que você estava fazendo para focar nisso e tentar ajudar os outros, porque naquele momento já tu não consegue dormir bem, né, tu já não consegue ficar tranquilo, porque tu sabe que tem muita gente precisando de ajuda, né, então isso aí mexia muito, muito, muito comigo, principalmente nos primeiros dias, né, que foi o que fez eu tomar essa atitude de montar um grupo e ir até o conselho de fisioterapia e chamar o conselho de fisioterapia para atuar junto, porque até então o conselho estava fazendo algumas ações, né, junto aos sócios, né, mas não em atuação como fisioterapia, né, mais de levar a cesta básica, né, de levar esses recursos para os abrigos. E aí naquele momento, quando começou a fazer um frio e eu comecei a ficar apavorado, pensando nas milhares de crianças com bronquiolite no abrigo, e eu fiquei, meu Deus, quando começar a circular um vírus, uma bactéria em cima desse abrigo, com milhares de pessoas, vai ser uma loucura, né? Porque nós perdemos hospitais, né? Nós perdemos vários postos de saúde, atendimento também às UPAs, né? Que são um atendimento intermediário, que foram inundadas, né? E a inundação, ela não foi aquela coisa catastrófica de chegar água assim correndo, não. Em vários lugares a água subiu durante a noite, então as pessoas foram dormir com água na rua, bem pouquinho assim na calçada, o que uma chuva normalmente poderia ocasionar. E aí não, ok, no outro dia acordaram com 1,5 metro de água, então não tinha como tirar o carro da garagem, o carro já tinha água, então não tinha o que fazer. E aí sem luz, cortaram rede elétrica, e aí se tu não colocou o telefone para carregar, já estava descarregado, já não tinha internet, e aí os vizinhos comunicando para chamar barco para conseguir tirar as pessoas, porque não começou a faltar comida, tu não tem luz, né, tu não tem água, e aí está na tua casa ilhado. E não é, são milhares de pessoas nessa condição, então ficava muito. O Instagram era angustiante tu entrar, porque era só pedido de resgate. Era só os stories, por favor, me resgate nesse local, estou aqui com minha família, está acabando minha bateria, por favor, alguém venha. Então, aí era uma loucura, assim. Né? Quem tinha barco, tu ligava para as pessoas de jet ski, de barco, para socorrer. Que o primeiro momento foi o socorro. E o socorro foi feito praticamente por civil. Né? Foi a sociedade que salvou. Então, as pessoas que tinham barco, as cidades próximas daqui, o litoral, quem tinha barco, o pescador que tinha um barquinho pequenininho para 2 pessoas, o pessoal que tinha sítio, né, no interior, que tinha um barquinho, todo mundo pegou e trouxe para a cidade. Então, tu ia para a estrada, eram sim centenas de barcos, de carros com embarcação, as pessoas correndo, se lançando para tentar salvar as pessoas. Então, isso aí foi muito muito bonito, assim, de ver as pessoas se lançando, e aí tu vê que o poder da sociedade, né, para conseguir fazer tudo, porque quando a gente tem uma estrutura política por trás, tu precisa de documentos, de pareceres, de uma parte burocrática que não permite nunca fazer, demora para fazer, Não né? tem celeridade, né, para tocar isso de uma hora para outra. Exatamente. E ali a gente viu, quando a gente começou a trabalhar juntamente com o conselho, que é uma autarquia, o próprio pessoal do conselho queria tocar mais rápido as coisas e eles não podiam porque tinha todo um trâmite que tinham que fazer. Então era uma angústia. E eles falaram, não, então toca, pede para a Sobrafir tocar, a gente faz um convênio com a Sobrafir, e aí foi feito um convênio formal, tudo certinho, com os advogados, para a gente poder atuar junto, até isso. Né? E entre os crefitos também, o Crefito 3 de São Paulo e o Crefito 10 de Santa Catarina, né, que nos deram esse suporte na parte da TI e parte de logística, porque nós perdemos o aeroporto, inclusive não temos aeroporto ainda, né, a previsão de volta ainda é dezembro, agora vai voltar o meio desse mês somente para fazer o check-in, né, lá e a volta, porque daí eles levam de ônibus para uma base aérea, né, então uma parte do aeroporto vai poder ser feito o check-in lá. Quando eu viajei agora para o Cefiro, eu tive que ir num shopping, fazer o check-in no shopping, eles levavam a gente de ônibus para uma base aérea, tu ficava dentro do ônibus, não podia embarcar, porque a base aérea não pode pisar, então tu tem que ficar, nós ficamos dentro do ônibus quase 2 horas esperando para poder embarcar, né? Então
e chovendo, e aí tu vai embarcar, né? Tu vai pegar um pouco de chuva, então era tudo improvisado, assim, mas o bom é que deu certo, né? Voamos, né? Então tem tudo isso. Então eu preparei uma apresentação com algumas imagens que eu acho que é legal para a gente ver a importância da gente estar estruturado para catástrofes, não só climáticas, qualquer tipo de catástrofe, para que a gente consiga saber o nosso papel e colaborar da melhor forma, né, sem desperdiçar muita energia e muitos recursos. Esse era o nosso maior medo do início. A gente vai pedir doações de materiais. Tá, mas se vir do Brasil todo, onde é que a gente vai armazenar? Quem vai gerir? Quem vai cuidar? Como é que a gente vai distribuir? E isso começou a ficar angustiante, porque o primeiro movimento que eu fiz foi de pedir ajuda, porque não estava chegando nada. Os hospitais, o primeiro que eu minha primeira ação foi para os hospitais, antes de pensar nos abrigos, porque não tinha abrigo ainda. Como o pessoal ficou ilhado, os funcionários não tinham como ir, porque vários funcionários que são de outras cidades próximas, a ponte caiu. Só ia de helicóptero, né? E não tinha helicóptero para todo mundo. Então, os chefes de serviço começaram a entrar em contato comigo, né? Porque aqui eu conheço muita gente devido ao Sobrafir pedindo. E aí eu já montei um cadastro, lancei na internet e pedi voluntários, né? E a gente redirecionando para UTI, para internação, e aí me pediram para UTI NEL. Pô, UTI NEL é super difícil conseguir já de qualquer jeito, né? E aí eu fui para outras UTIs, né, de outros hospitais que eu sabia que o pessoal trabalhava e eles se conhecem, já fui pedindo lá e já conseguimos, aí fomos suprindo assim. Quando eu fui suprindo, que eu vi que eu estava fazendo isso aí quase o dia inteiro, gestão de vários hospitais, eu falei, meu Deus. E agora tem os abrigos. E o abrigo não tem estrutura. Quando começar no abrigo, como é que vai ser? A gente tem que ampliar. Aí começamos a ampliar, aí chamamos pessoas, né, separamos o Rio Grande do Sul, e eu estou falando, não é Porto Alegre, nós fizemos isso para o estado inteiro. Nós triamos todas as cidades afetadas e pegamos um fisioterapeuta daquela região. Primeiro a gente tentou escolher só membros da Sobrafir, que fica mais fácil a comunicação. Mas a gente viu que a gente não tinha tanto membro assim de vários locais, e aí abrimos para colegas que estavam dispostos a ajudar. Aí criamos referências. Em cada cidade tem a pessoa referência. A gente criava a forma de atuação e eles reproduziam na sua cidade, né? E aí nós tinha todas as noites, nós fazíamos reunião às 9 da noite. Todos os dias, de domingo a domingo, para ter os feedbacks do que estava acontecendo, como é que estava tendo. Dentro dessa linha, a gente organizou também a criação de grupos de WhatsApp, grupos de estratégia política, né, que nós colocamos o pessoal da Sobrafir Nacional e mais alguns membros políticos, e aqui alguns advogados, para escrever os documentos para pedir para os órgãos públicos a contratação de fisioterapeuta na atenção primária, né, no hospital de campanha, que não tem fisioterapeuta, né, e nós, não, é muito importante aqui porque tem as bronquiolites, vai vir o inverno, vai ter pneumonia, e muito do manejo do paciente é em cima de sintomas, é em cima de obstrução de via aérea, é em cima de redução de volume pulmonar, onde o medicamento não vai fazer nenhum efeito. É o fisioterapeuta que tem um diferencial aí para evolução de um quadro leve, moderado para um grave, né? Então a gente teve que buscar material através da Sobrafir, dos departamentos, que foram muito ágeis no sentido de atender isso. E só que naquela época eu estava numa adrenalina assim louca, então estava acontecendo as coisas aqui. Aí eu pedia num dia, para mim, no outro dia era para estar pronto, porque eu estava contando com isso e não vinha. E aí eu mandava mensagem, gente, e aí o que está acontecendo? Eu preciso. Ah, mas a gente vai ver na semana que vem. Eu falei, não, gente, é hoje. E aí eu comecei a dar uma pressão assim, que eu vi, meu Deus do céu, eu dava pressão em todo mundo. E o que eu mais fiz no CIFIR foi pedir desculpa publicamente devido à pressão. Quando está envolvido, te dá uma agonia assim, não sou preciso. A gente tinha que montar POP assistencial nos abrigos. O paciente chega, o que tu vai avaliar? Isso. Se tu encontrar isso, o que tu faz? Isso. Porque as pessoas que estavam atendendo nos abrigos não eram da fisioterapia respiratória. Então tinha que pegar, tipo no Covid, como a gente tinha do Covid, só que agora mais tranquilo, no sentido de não ter tanta gente com problema respiratório, né, e sim ter que capacitar várias pessoas de forma rápida. A gente criou o POP no adulto, na criança, né, para poder fazer esse atendimento pelo profissional. Mas agora,
Se tem um abrigo lá com 600 pessoas, 50 crianças, como é que alguém que não tem ninguém da área da saúde lá, como é que o coordenador lá desse abrigo vai reconhecer uma criança que precisa de fisioterapia respiratória, né? Daí nós criamos critérios de elegibilidade para criança e para adulto e idoso, colocando sinais e sintomas de forma clara que qualquer pessoa olhando consegue identificar, né? E aí esse paciente precisaria de fisioterapia respiratória, tentaria em contato com o conselho através da bio, né, do Instagram ou pelo site, solicitando atendimento. Depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens de como é que funcionava essa navegação, e funciona até hoje. Claro que hoje a gente tem uma condição bem mais favorável, a diminuição dos abrigos, muita gente indo para casa, mas é o que a gente conversava, não na sua casa como era antes, numa casa já devastada por uma enchente que ficou aí 20 a 30 dias em Porto Alegre, em Canoas, São Leopoldo, em várias cidades ao redor. Essa água que subiu não é a água do rio, é a água do esgoto. Então, não é uma água do rio, é um esgoto dentro da tua casa até o teto, e que ficou 20 dias. Então, tanto é que as pessoas não aproveitaram nada, nada, nada. Era tudo que tinha para cá. Não é só baixar o nível da água, né? Isso fica nos equipamentos e etc. Exatamente. E muita gente, por exemplo, com oxigenoterapia, com CPAP, que tinha distúrbios de sono, tiveram que sair deixando tudo. Então, acabaram perdendo. E muitos desses equipamentos, às vezes, é muito custoso para ele comprar. E como é que ele vai conseguir de novo? E aí nós criamos um outro grupo de restauração de material, né, de oxigenoterapia e VNI, para fazer contato junto com as empresas que fornecem, a gente buscar parcerias de fazer reforma para ajudar essas pessoas, ou campanha de doação, né? Então tinha esse outro grupo, o grupo da política, o grupo de reforma de materiais, e depois tinha um grupo de captação de materiais e recursos. Tudo isso com pessoas estratégicas em cada grupo desse. Aí tinha um grupo de trabalho, aí tinha o grupo da crise da Sobrafir, que criaram um departamento ali um departamento de crise, né, das enchentes, e nós chamamos pessoas específicas. Então nós trabalhamos com muita gente. Então nosso trabalho foi em muitas mãos. E aí eu vi o quanto é importante as pessoas se entregarem para as coisas acontecerem. A gente obviamente teve mais uma entrega maior, porque a gente não tinha opção. Não tinha como sair de casa, a faculdade parou, tudo parou, o trabalho parou, então tu tinha que parar para fazer isso. Agora, saindo do Rio Grande do Sul, nada parou. Tudo continuou igual, as suas vidas, seus trabalhos. Então a gente estava numa condição mais propícia para fazer acontecer, né? Então a gente podia contar com as pessoas de fora, mas não exigir muito, porque a nossa condição era melhor para a gente trabalhar nesse sentido, de parar e poder fazer, né? Porque nossas vidas parou em função disso. Então nós criamos muitas coisas, e nas reuniões eram muito ricas, porque as pessoas vinham com os problemas da sua cidade, e que depois virariam problemas de outra cidade, porque a água estava baixando no estado, e estava começando a alagar outras regiões. Então a gente já planejava com eles, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E aqui a gente errou nisso, então já te adianta aí para não sofrer esse perrengue. Então, como tinha essa previsibilidade, foi mais fácil no sul do estado a gente conseguir gerir esses problemas. Aqui foi muito rápido e muito grande, então foi mais complexo. Então a gente Fabrício, deixa eu te perguntar uma coisa. E isso tudo que você está falando, a gente está falando de um período de quanto tempo, assim? Todos esses grupos, essas coisas... O período dos grupos... De um mês... O período dos grupos foi mais ou menos 8 a 10 dias, para criar todos os grupos, para a gente já ter as reuniões. Tá? No período de 15 dias, a gente já tinha os bancos de dados, né? Já estava trabalhando, atuando nos abrigos, já estava entregando equipamentos, materiais de doações que começaram a vir. Então, às vezes as pessoas me ligavam assim, Fabrício, eu vou entregar nebulizador aí, porque eu tinha pedido nebulizador. Aí veio um amigo que conseguiu lá 30 nebulizadores ultrassônicos.
Só que ele me trouxe aqui, aí eu peguei o salão de festas do meu condomínio, porque não tinha nem lugar onde guardar tanto. Aí eu abri o salão de festas, coloquei para lá e falei, pô, que legal. Mas quando eu peguei a caixa, eu vi assim, nebulizador ultrassônico moderno. Cara, o negócio era de 40 anos atrás, eu não era nem nascido quase o negócio. Eu peguei assim, caramba, onde é que ficou guardado isso ali? Ele falou, nem o cara que me vendeu sabia. Ele falou que nem sabe se está funcionando. Aí eu abri, testei, funcionou. Tá funcionando. Aí quando eu fui entregar o segundo, não funcionou. Eu comecei a testar. 28 não funcionava, né? E aí eu fiquei desesperado. Eu falei, nossa, eu tô com um montão de coisa aqui que não dá, imagina. E aí eu consegui um técnico em eletrônica que eu falei, acho que é só o compressor. Se o senhor abrir e mexer nos fios, vai funcionar. Eu não faço isso porque eu não tenho talento, habilidade nem tempo para fazer isso. Aí esse senhor pegou todos e conseguiu consertar. Né? Conseguiu consertar e 28, então ficou ótimo. E aí eu coloquei as crianças, né? Depois eu vou mostrar algumas imagens para trabalhar para a gente, mas não foi um trabalho infantil, tá? Era uma boa causa. Era uma boa causa, assim. E é bem legal ver as crianças empenhadas em limpar, em arrumar o material e saber que isso aí vai para outras crianças, vão ser usado para ajudar os outros. Então virou essa parte inicial, essas 2, 3 semanas iniciais, tu via um empenho assim de todo mundo. Era o estado todo se empenhando para doar, para fazer comida, para ir nos abrigos. Depois disso, a vida começa a voltar normal em algumas partes. E aí o voluntário começa a acabar não existindo mais. Então nós tínhamos grupos de cidade com 100 fisioterapeutas voluntários no grupo de WhatsApp para fisioterapia. E tu lançava um atendimento, ninguém se cadastrava para ir. 100 pessoas no grupo e ninguém podia. Podia, não sei, eu acho que até podia. Agora o negócio é querer também. Exatamente. E aí nós vimos que a gente podia contar com poucos, mas com quem a gente podia contar, que esses poucos pegaram muitos abrigos, então eles fizeram uma diferença enorme. Então, isso é mais uma coisa. Então a gente está escrevendo tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente vai fazer um documento escrevendo tudo que a gente fez, os problemas que a gente viu, as possíveis soluções, para ficar pronto para outro evento. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para isso, no Brasil todo, para a gente tomar atitudes mais rápidas, né, gastar menos energia e conseguir ser mais assertivo. Tá? A gente estava esperando uma catástrofe do ponto de vista respiratório, que não aconteceu, ainda bem, porque naquela semana fez muito frio, choveu, chegou a fazer 5 graus aqui. E as pessoas entrando na água, saindo com hipotermia, né? E não teve pneumonia, muito pouco doença de via aérea, muito pouco bronquiolite, porque as pessoas nos abrigos, mesmo passando frio, eles tinham 6 refeições por dia, né? Eles eram acolhidos. E aí mostrou o poder da nutrição, né, na condição imunológica, porque eles tinham tudo para entrar num desastre. O estresse, né, só o estresse já baixa a imunidade nessa condição. Exposição ao frio, a troca de temperatura, a dormir numa cama que não era cama, que era um colchão no chão, com um cobertor doado que não sabe por quem, que ficou guardado não sabe quanto tempo, né? Então, mas não ficaram ruim, né? E isso aí foi uma coisa assim que nos surpreendeu muito, porque a gente espera, que é muito semelhante ao Covid. A gente esperou muito e se frustrou no início porque não veio, mas quando veio, né? Então, o meu receio era esse. Eu falei, vai vir, qualquer hora vai chegar. A gente tem que estar pronto, né? Vai chegar agora. Essa semana começa um frio muito grande e aí as nossas emergências sempre fecham em todo inverno, principalmente a pediátrica, fecha. Esse ano, com menos hospitais, menos UPA, e nessa condição que a gente está, eu acredito que a gente vai enfrentar um surto histórico aí, né? Porque agora não tem mais as 6 refeições. As pessoas voltaram para casa na sua realidade, não na sua realidade, numa realidade bem pior do que tinham antes. Então, em algumas cidades se discute assim fome, né, para as pessoas que tinham casa e tinham emprego, hoje elas passam fome, porque não tem mais a casa foi totalmente destruída, não tem mais o emprego, porque o emprego foi totalmente destruído,
E aí como é que tu vai viver? É tipo filme de terror, assim, é uma coisa que é ruim de pensar. Então, acho que eu vou mostrar umas imagens, ou pode falar Ô, ô, dela. não, eu só queria comentar, né, que é, acho que a gente podia discutir assim várias visões, né, vários pontos de vista dessa conversa, né, da questão pessoal, né, mas enfim, vamos voltar pro profissional aqui, né. Eu acho muito bom te ouvir porque é uma lição muito grande, né, de como às vezes a gente restringe e limita a nossa profissão, a nossa atuação profissional, né, a um quadrado, né, que nos convém, que a gente aprendeu na faculdade, né, e que a gente restringe por outras questões pessoais também, né. E aí, de repente, é muito bonito de ver que se a gente quiser olhar a nossa profissão, ela vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Ela tem esse trabalho todo, esse trabalho social, né? A gente está falando especificamente aqui da parte respiratória, por exemplo, mas tem toda uma questão de saúde, né? A gente tem toda a base de saúde pública, né? De cuidados em saúde geral, né? E que de repente numa situação dessa a gente pode sair, mas eu sinto muito que a gente é tão quadrado nos nossos pensamentos que a gente fica assim, mas o que que eu posso fazer? Eu sou da ortopedia, eu sou não sei o quê, ou eu sou da respiratória, mas veja, eu só sei trabalhar se eu tiver o ventilador XYZ, se eu tiver o umidificador, sabe assim? E isso é muito ruim, né, Fabrício? Porque, Muito. assim, por mais que a gente fale, a gente espera que isso não aconteça, o fato é que a gente veio de um Covid, né? E agora a gente encarou isso. Então não dá pra gente achar que isso tá longe da gente, porque não tá, né? E quando ele vem com uma repercussão muito grande. Então, eu acho muito legal essa conversa, eu espero que quem está nos escutando aproveite muito isso para repensar, né, o quanto a nossa profissão ela tem um impacto social que vai muito além do nosso quadradinho ali, né, no meu caso, por exemplo, de dentro da UTI, da minha UTI, dos meus leitos, né, e o quanto a gente precisa estar pronto. E aí, eu até fico pensando, né, o quanto, sabe, os alunos deveriam saber disso, sabe? Os alunos deveriam minimamente, sabe, entender assim de como as coisas aconteceram. Às vezes eu conto as coisas do Covid para os alunos da época do Covid, eles ficam tipo assim, sabe? Eu falo, entendeu? E são, você falando, assim, eu fico pensando, são tantas habilidades que eu imagino que você precisou ter, sabe? De tudo, de organização, de gestão, sabe? Quando você falou, me chamou a atenção, você falou, né? A gente queria as coisas, mas eu tava preocupado com o desperdício daquilo, né? Até porque se eu Isso. precisasse, sei lá, jogar no lixo, tipo, a cidade já não tinha onde pôr Exato. coisas, né? Então são tantas habilidades que, de novo, a gente bate aqui na tecla do podcast, sabe, Fabrício, que a gente precisa formar, né, as pessoas para isso, assim, para conseguir, sabe, trazer essas habilidades quando elas forem necessárias, porque faz sim parte da nossa profissão, né? Muito, muito. O que tu falou agora tem tudo a ver. Tanto é que a parte inicial, a minha preocupação era a educação. Eu falei, a educação é a melhor intervenção que existe, porque ela é que se expande mais rápido e chega em qualquer lugar, né? A educação. O material vai depender de logística, de alguém saber mexer, mas tu conseguir educar alguém o que fazer, tu fala, o cara vai lá e vai fazer. E foi isso que eu fiz no início, assim, com as primeiras ações que quando começou aqui em Eldorado, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre, que alagou 80%, e o prefeito falou que não existe mais cidade. O prefeito falou, não existe mais cidade. Né? O prefeito anunciando, chorando na rádio. E a gente escutando aqui, daí entra em contato comigo, pedindo assim, eu preciso de um aspirador, que eu estou num abrigo aqui, que nós temos muitas crianças com bronquiolite. E eu, meu Deus, não tem como mandar, só de helicóptero. E eu fiquei pensando assim, parei, mas por que ela vai aspirar? Parei, me diz assim, como é que tá? Aí, não, tá assim, assim, assim. Eu falei, não precisa aspirar. Tu vai fazer técnica de desobstrução manual e vai conseguir tirar, e vai fazer lavagem. Eu não sei como fazer.
E aí? Como é que tu vai explicar por telefone, né? DRE, LPLL, e eu, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Eu peguei e liguei para o pessoal de São Paulo, para a ET, da Reabilité, e falei que tu grava um vídeo com as principais técnicas para bronquiolite, com evidência A, que não use nada de material, use praticamente as mãos, tá? Que a gente vai precisar, que é o que a gente vai ter. A gente vai voltar ao raciocínio clínico e a usar as técnicas manuais e mostrar que isso faz diferença. Ela pegou e largou tudo e gravou os vídeos para mim no outro dia de manhã. Ela mandou para mim os vídeos, né? Isso aí foi de manhã cedinho. Eu falei com ela, ela gravou os vídeos, ela me mandou os vídeos, eu mandei para o conselho de fisioterapia. A mulher ia almoçar e eu falei: não, tu não vai almoçar, tu vai editar o vídeo hoje e vai lançar agora no site, porque eu tenho pessoas que estão precisando desse material para atender criança. A mulher parou, não almoçou, foi lá, fez, né, publicou. Eu liguei para a menina e falei: você tem acesso à internet? Tem. Então tá, acessa esse link e utiliza as 2 primeiras técnicas em todas as crianças. Tu tem seringa aí? Tem soro? Perfeito, tu tá no céu. E aí a guria foi. Aí tá, e correria no dia, fazendo um montão de coisa. No final da noite ela me liga assim, tipo, 11 horas da noite. Ai, professor, muito obrigado. Eu consegui atender 10 crianças e consegui tirar a secreção de 10. As técnicas são maravilhosas, muito obrigado. Eu estou indo agora dormir em paz. Pô, foi a noite que eu dormi. Foi a noite que eu dormi, porque até então eu não conseguia dormir. Eu deitava na cama e me sentia mal, assim, de saber, cara, tá dormindo numa cama quentinha e as crianças estão dormindo em um outro local. E é incrível, porque a gente é empático, todo mundo é. Mas eu nunca fiquei tão empático na minha vida. Quando tu vive o negócio e tá dentro, é muito pior. Que eu comecei a ficar muito nervoso, que eu falava assim, cara, o Covid foi um passeio turístico. Foi um passeio turístico. Eu ia lá pro hospital, me paramentava, eu tinha um momento de estresse. Mas eu saí de lá, eu ia para minha casa. Eu ia tomar meu banho, eu ia dormir na minha cama, e no outro dia eu ia enfrentar de novo isso. Aqui não, as pessoas não estão em casa. Não tem mais perspectiva, entendeu? Então isso mexia muito contigo, que tu sabe que o problema não vai acabar agora. Esse problema vai ser anos, e talvez uma vida de terapia, né? Então, a fisioterapia, o quanto que é importante o nosso papel educador e formativo. Então, nós colocamos no site do Crefito todas as abas de como pedir atendimento, como reconhecer um centro, porque a nossa também condição era saber, assim, quando eu abri o cadastro da Sobrafir para pedir voluntário, eu não sabia se aquele voluntário que se inscreveu ele era fisioterapeuta ou não. Porque não estava. Né? Se ele é realmente ligado, Exato. se ele é formado. E o que a gente viu? Muitos não eram. Tinham muitos inscritos que eram terapeuta, massoterapeuta, era terapeuta holista, era um montão de coisa que se inscreveu como fisioterapeuta para atuar. Né? Então, a gente juntou nosso cadastro com o Crefito 5, e o Crefito 5 fazia um pente fino e autorizava só os cadastros aptos. E aí sim, a gente montou um programa que eu vou mostrar para vocês aqui numa imagem que é muito legal, que eu acho que isso demorou mais tempo para se montar, né? E eu trabalhei um tempo com informática, assim, lá. Eu fui programador dos 13 aos 16 anos. Né? Eu achei que eu ia fazer informática, então eu tenho raciocínio. Aí você achou que não ia mais precisar, né? É isso que a Débora falou. A gente tem que estar pronto para coisas que a gente nem imagina, né? Você resgatar uma atividade quando você tinha 13 anos. Exatamente. Eu fui e fiz, eu só queria o pessoal da TI na reunião, e aí tinha pouca gente da TI, eu falei, não, quero o cara da TI, porque o nosso problema é logística e juntar os dados. A gente estava fazendo isso de que forma? A minha esposa, ela também ela é fantástica, ela é super dotada nessas partes de logística. Então, ela era o algoritmo da operação. Né? Então, era tudo manual, mas ela fazia com uma organização, sim, exatamente. Mas eu falei, não, preciso que isso aqui seja automático, porque é o momento a gente vai errar. O momento, daqui a pouco, ela não pode mais fazer e para tudo. Eu tenho que deixar as coisas acontecendo de forma automática. Então, eu estava sempre tentando automatizar tudo para não sobrecarregar todos. Né? Eu falei, não, deixa eu me sobrecarregar nesse momento até automatizar. Quando tiver. Teve automatizado, daí eu respiro. Né? Então, por isso que eu respirei no Cifir. Porque quando eu fui para o Cifir, estava automatizado, estava funcionando, que foi o que fez eu ir, senão eu não iria. Né? Eu tive uma competição no Chile, não, no Peru, Jogos Pan-Americanos, eu sou árbitro internacional de ginástica, eu fui convocado para arbitrar.
E eu não fui. E eles, não, mas o teu voo sai de Florianópolis e te dá o transporte. Eu falei, não, eu não vou sair daqui agora. Porque não estava automatizado. E eu senti que era pouca gente que estava se envolvendo. Então tinha que envolver mais gente, motivar mais gente para que todo mundo fosse no mesmo caminho. Né? Então, no Cifira já estava. Não sei se eu posso Ô, mostrar uma Fabrício, imagem. pode, pode. Pode. Enquanto você vai pondo, eu só queria comentar, né, que me dá um pouco de angústia, sabe? Sou uma pessoa um pouco sentimental. E me dá um pouco de angústia esse tipo de conversa, porque eu fico assim, né? Primeiro eu penso, caramba, né? Talvez muita gente que acompanha o podcast, ou né, que não acompanha sempre, mas enfim, vai olhar o tema e vai falar assim, eu não vou ouvir porque não tem nada a ver comigo, né? Não, eu não tô no Rio Grande do Sul, né? E aí não vai Nem ouvir. a minha E área, né? aí, Como você falou, não é o meu quadrado, às é, vezes. e isso me incomoda de um tanto, assim, porque eu fico assim, meu Deus, todo mundo devia ouvir isso, porque é muito rico, né? Quando você contou a história, né, por exemplo, da fisioterapeuta que estava lá, a gente podia discutir tanta coisa, né? O quanto a gente forma as pessoas para trabalhar num ambiente bom, né, de alta tecnologia, com muitas coisas, e o quanto a gente forma para trabalhar num lugar onde não tem nada disponível, né? O quanto essa habilidade de se adaptar ao ambiente é extremamente importante. Hoje você tem, amanhã você não tem. E aí? Né? E aí, de repente, você não sabe fazer mais nada, e de repente você não consegue fazer mais nada, sendo que a nossa profissão, né, teoricamente, ela é muito nossa mão e nosso raciocínio clínico. Né? Então, essa habilidade de se adaptar ela é extremamente importante, né? E outra coisa que me chama a atenção, e que eu acho que a gente perdeu muito, é essa habilidade de se conectar dentro da nossa profissão sem uma coisa assim do tipo, eu sei tudo e eu não consigo aprender mais nada, né? Essa humildade dessa pessoa de falar assim, olha, então tem outro jeito de fazer, me ensina que eu vou fazer, porque o importante não sou eu, né? Eu não sou o centro do cuidado, que é o centro do cuidado é o paciente. Então, se eu não sei e você sabe, eu estou aqui pronta para aprender, para poder fazer o melhor que eu tenho, né? Então, me chama muita atenção, porque eu falei até isso hoje com os alunos, né? Eu falei, gente, não é uma questão de saber mais ou menos, né? Mas eu, por exemplo, estou há 15 anos na UTI, vocês estão chegando agora. Eu tenho muito para ensinar, né? E se vocês querem aprender, são tijolinhos que vocês estão colocando aí na carreira, né? Na profissão de vocês. Então, acho que serve para todo mundo essa conversa, né? Sim. Porque é isso, forma a gente como profissão, como profissionais e como pessoa, né? E uma coisa interessante que quando o pessoal estava no resgate, resgatando, né, as pessoas resgatavam muitos animais junto. E para resgatar o animal, dependendo do tempo, ele ficava muito a risco. Então, o pessoal vinha com mordida, com arranhão, né, com ferimento. E aí, quando tu vê lá, tu pensa assim, nossa, uma alta frequência aqui era perfeito para cicatrizar. Né? Um laser aqui era muito bom. E aí foi feito, a gente montou várias linhas de fisioterapeuta para o pessoal do resgate. O pessoal no terceiro, quarto, quinto dia resgatando naquele frio, as contraturas, eles não conseguiam mais se mexer, o pessoal no resgate. Eles estavam duros, daí pegamos o pessoal da Traumato, colocamos macas de massagem e montamos assim, embaixo no viaduto o pessoal, e isso de forma assim, genuína. Aí eles me mandavam, Fabrício, eu preciso de colegas para cá, né? Que foi um pessoal que foi para lá, fisioterapeuta, e montou, viu que precisava e vou atender aqui. E aí eu comecei a mandar gente, daí começou a ter gente, começaram a levar foto biomodulação, bota de compressão, montaram um recovery para o pessoal que faz resgate, né? E ali o quanto cresce a fisioterapia, porque tinham muitos médicos no resgate. E eles falaram, cara, eu não sabia que a fisioterapia fazia isso, eu ficava impressionado, assim. Falou assim, cara, olha só, e a tragédia, né, dando uma oportunidade para a gente mostrar para a sociedade o quanto a gente é diversificado, o quanto a gente pode agregar. Então, de toda tragédia, a gente tem que tirar lições, né? E tentar usar como oportunidade. A gente tentou aproveitar tudo isso. Então, nessas reuniões, a gente falava: como que a gente vai querer ser visto? Né? Esperando que nos chamem ou sendo proativo? Porque eu falei, o problema é que ninguém vai nos chamar porque ninguém sabe o que a gente faz. Se a gente não chegar e mostrar para eles o que a gente faz, como a gente faz, e impressionar eles, e eles, pô, olha só, os caras fazem tudo isso, a gente não sabia
como a gente está perdendo de não ter esse profissional em outras áreas, ou mais valorizado, precisando, olha só o nível de assistência. E foi o que a gente fez, e foi o que a gente conseguiu, inclusive com Secretaria de Saúde, né? Inclusive com contratações. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a atenção primária de saúde não existe o fisioterapeuta não atua. Né? A gente em Porto Alegre conseguiu contratação de fisioterapeutas agora, para atuar devido à ação que a gente fez nos abrigos. Então, a gente mostrou que a gente conseguiu reduzir a internação dos pacientes que estavam nos abrigos com supervisão de fisioterapia. E se a gente conseguir levar isso para um posto de saúde, um atendimento, uma reabilitação cardiopulmonar num posto de saúde, triando os pacientes com doenças cardiorrespiratórias e as crianças que vão internar, às vezes, para fazer antibiótico, pode fazer em casa, e vai no posto e faz a fisiorrespiratória e volta para casa. Né? Quando a gente fez a reunião com o secretário, que a gente mostrou isso, ele topou na hora e falou, e eu falei, eu preciso que ao invés que tu compre de 100 leitos, me dá 2 leitos e contrata os físios. Eu vou reduzir 50% desses leitos para ti. Eu vou fazer uma economia para o Estado. E ele concordou, achou fantástico, e a gente está trabalhando nisso. Só que eu falei, não é qualquer fisioterapeuta que eu posso colocar no posto. Eu quero colocar um fisioterapeuta treinado, capacitado e com recursos. Esse cara vai fazer a diferença. Não é qualquer fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que está capacitado. E aí nós fizemos um acordo com a secretaria aqui, que a gente ia capacitar, a Sobrafilha ia capacitar os fisioterapeutas e a dar os equipamentos, né, de fisioterapia respiratória que foram doados, que a gente usou nos abrigos, vão ser, né, usados para esses fisioterapeutas. Então a gente conseguiu, através disso, mostrar para a secretaria, onde ele ficou extremamente assim, surpreso com a atuação, com o nosso nível de organização, com softwares, com a gestão. E ele falou, nossa, vocês têm mais informações que a gente da secretaria aqui sobre os abrigos, as condições. Eles ficaram assim maravilhados. Então eles deram muita carta branca para a gente. Eu acredito que a partir de agora a gente vai ser muito mais ouvido como profissional de saúde, como consultor. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que foi o que nos mostrou na nossa reunião. Então a gente quer levar isso para os outros municípios, né? E daqui a pouco eu falei, se tu vai reconstruir todo o sistema de saúde que está acabado, então ao invés de reconstruir reproduzindo o que não era eficiente, vamos reconstruir o melhor. Reformula, né? Exato, reformula. E é bom que o nosso secretário aqui, ele não é meio chato que eu falo, não é médico, né? Isso aí é ótimo, porque às vezes o nosso sistema é muito médico centrista e a saúde está sempre em cima do fármaco e do médico. Ele é dentista, então ele tem uma visão mais multi. Então isso aí foi fantástico. Então é um cara que quer investir a atenção primária, o máximo que dá, e quer fazer a cabeça da sociedade que isso aí é o mais importante para não deixar chegar no hospital, né? Deixar chegar no hospital quem é inevitável, né? Então, eu acho que isso aí serviu para a gente assim de uma forma absurda, até nos abrigos para as pets. Então, a gente tem gente atendendo para ajudar os voluntários que estão carregando os cachorros para passear, para tudo. Esse pessoal está acabado, porque é tudo voluntário, gente. Ninguém está ganhando nada para ficar horas carregando, sofrendo. Então, é uma coisa que é muito visceral, é muito do ser humano. Deve ver que o cara que está lá 10 dias, 15 dias como voluntário, sem ganhar nada, pô, esse cara tem uma alma assim maravilhosa. Esse é o cara que tu tem que estar junto contigo. Não o cara que foi, às vezes, um dia, bateu 80 mil fotos e ficou postando naquele dia 1000 fotos lá e depois nunca mais foi, né? Que a gente fala que é o turismo do terror, né? Que os caras iam lá fazer foto, vídeo, sensação, tá acabando tudo aqui, na verdade não estava, mas tá, nós temos aí uma imagem, né, de uma cidade, claro que não ficou tudo assim, mas ali é uma cidade que eu... Estou colocando aqui agora para o pessoal. Tá, que o rio mudou o leito, então ali onde tem aquele, parece que passou um furacão, né, ali então, ruas se perderam, casas se perderam, tem pessoas que perderam o terreno da casa, que o rio levou, porque o rio mudou o leito. Então, foi uma coisa... Teve lugares que o rio subiu 33 metros. É fácil de imaginar. Imagina um rio perto da tua casa, imagina ele aumentando 33 metros de altura, aonde é que pegaria, né? Então, não é desmatamento na margem do rio que causou isso. Não foi.
Foi isso, foi muita quantidade de água em pouco tempo, não tinha como, né? Então, e aqui tem uma outra imagem, isso aqui é de uma UTI, uma cidade de Canoas, no lado de Porto Alegre. Aqui a gente consegue ver os pacientes estão na UTI, a UTI está funcionando, né? Então, e os pacientes foram sendo retirados. O último foi retirado de canoa com água acima do peito, quase não passando na porta, né? Para te ter ideia, assim, fazendo, né, com bolsa de ressuscitação, e não conseguia nem ver o paciente, porque o paciente ficou em cima da cabeça dele. Então, ele disse que ficava, né, fazendo lá as respirações manuais, e ele falou: eu sei que está conectado pela resistência que tem em minha mão, mas se perder ali, não tem apito, não tem nada, né? O cara pode ter uma parada respiratória. Então, o nível de estresse que essas pessoas sofreram, né? E o hospital inteiro perdeu, né? Perdeu tudo. Alagou. Tem um hospital que o setor de imagem, que é subterrâneo, imagina, ele foi o primeiro andar do hospital de água. O subterrâneo, então, ficou com uma pressão de água, ressonância, todos os equipamentos, todos os exames, tudo acabou. Então, em hospitais grandes, né? Então, aqui no momento dos primeiros resgates, tu vê muita gente, né, subindo lá, as ambulâncias. Então, o resgate era 24 horas, embora era orientado que quando anoitecesse não fizesse mais resgate pelo risco, via madrugada as pessoas com lanterna entrando e resgatando as pessoas à madrugada. O exército parava às 6 horas. Os voluntários civis entravam a madrugada inteira. Então, para ver assim o quanto era desesperador. E aí a gente baseou nossas atividades em cima desse estudo. Nós fomos em cima da evidência científica vendo isso aqui não aconteceu só aqui. Já aconteceu antes, vamos ver o que os caras publicaram, vamos ver o que acontece e como é que eles lideram, né, com isso. Os principais estudos, né, que é sobre o desastre. E a gente viu, né, as intervenções de longo prazo durante o evento e imediatamente após o evento. Então, como a gente estava na época que durante o evento, essa aula eu dei para o nosso grupo de profissionais que estavam atuando, para a gente trabalhar com a mesma ideia, né, para não se perder. Então, durante o evento, aumentar o uso da telemedicina. O que a gente fez? A gente criou o teleatendimento. Isso aí foi 2 semanas depois, já estava tendo teleatendimento, né, telesaúde, com os profissionais da Sobrafir Nacional. Né? E, e, e tentar alocar os profissionais nos centros de evacuações, que eram os abrigos. Então, nós precisamos saber onde é que tem o abrigo, precisamos saber se esse abrigo tem local para fisioterapeutas, tem equipe de saúde, e precisamos mandar o fisioterapeuta que está mais próximo do abrigo, porque nós não temos logística para o cara andar pela cidade. Nem sempre a pessoa conseguiria chegar, né? Não é só o fato de você ter voluntários, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então a gente foi montando em cima disso. Então vimos os problemas imediatos, que via desde a hipotermia, trauma, né, envenenamento, depois ali menor de 10 dias, infecção cutânea, que era o que a gente estava vivendo, pneumonia por aspiração, infecção viral, né? E depois lá, leptospirose, a gente pegou o paciente jovem com leptospirose, 20 e poucos anos, na UTI, com edema alveolar difuso, assim, uma toma horrível, tendo que usar alto fluxo, né, para não ir para o tubo, assim, uma condição bem ruim. E aqui foi o que eu falei, ó, manejo de doenças crônicas. Muita gente saiu sem medicamento, então, vários controles de DPOC, insuficiência cardíaca, pô, edema agudo começou a acontecer pra caramba também, a pessoa não começou a usar o diurético, né? Então, e agora, daqui para frente, vai ser pior, porque as doenças respiratórias com o inverno, né, e as complicações agora vão vir, porque as pessoas ainda estão naquela coisa de ocupação da casa e limpeza. Eu estou fazendo alguma coisa, estou limpando. Tá, mas depois que limpar, tu vai ter que viver, tu vai ter que procurar um emprego, vai ter que ver o dinheiro, então daí cai na real. Reconstruir o negócio, né? Exatamente isso. E isso aí é quase que desesperador, né? E aí nós fomos para a literatura, daí, e aqui é esse grupo, né? Tem mais gente, obviamente, mas aqui é a nossa reunião. Então nós fazemos a reunião todos os dias com esse grupo de pessoas que estavam em várias regiões do estado, a gente captando
né, fizemos os grupos, aí é toda uma logística, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, pessoas maravilhosas, que era quase uma terapia em grupo, mas eu não deixava eles falar muito, porque nós tínhamos 1 hora de reunião, era das 9 às 10, não era passar das 10. Então, a gente tinha que ser mais objetivo. Então, quando alguém começava a viajar, eu já cortava. Eu falei, tá bom, ó, vamos deixar para outro dia isso aqui, alguma coisa para ponderar. Eu era grosso, assim, porque eu tinha uma justificativa boa para ser grosso, né? Então eu poderia usar. Foi o que eu falei. O que eu pude usar de grossura, eu usei nesse momento. Esse aqui é o site do Crefito, então, que já tinha ali. Se você é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e quer vir como voluntário, clica ali, fazer um cadastro no Forms. Esse cadastro era checado pelo conselho e passava para a gente, né? Então, se você quer solicitar a fisioterapia, você clica ali, solicita fisioterapia para qualquer abrigo, né? Se você está atuando no abrigo de forma voluntária e é fisioterapeuta, reconhece esse abrigo para a gente. Então, ele podia reconhecer o abrigo, dizer, eu estou atuando no abrigo tal, tem isso, mas eu preciso de equipamento, eu preciso de mais colegas, e a gente conseguia suprir isso, né? Porque teve muito abrigo que os colegas atenderam e que não se vincularam ao Crefito, mas atenderam. Então, a gente queria saber essa realidade também para poder orientar. E aqui a telesaúde, né, que tinha um link, além de telesaúde, a teleconsultoria. O colega que estava atendendo e não se sentia confiável para atender criança, poderia ter uma consultoria de um fisioterapeuta aí da UTI neonatal, pediátrica, né, da pediatria, para dar uma consultoria durante o atendimento. Né? Então, e aqui as técnicas de fisioterapia respiratória, que era o vídeo, né, aqui, e aí nesse link tu clicava lá e ia para vai ainda, tá? Isso aqui tá funcionando. Vai no site do YouTube e tem todas as técnicas, vídeos curtos, né? Lá, 4, 3, 2 minutos, 1 minuto, né? Dizendo as técnicas e as principais indicações e mostrando como é que faz. Então, ficou um material, assim, para o tempo que a gente teve, né? Foi como eu falei, a gente trabalhava quase que 24 horas. A minha vida era isso. Eu vivi nesse escritório aqui esses dias todos, trabalhando aqui os critérios de indicação, então, para crianças e bebês, né? E para adultos, né? E os adultos também, como tinha muito adulto com déficit de mobilidade, o cara está com déficit de mobilidade, vai ficar mais restrito, vai hipoventilar, vai fazer teleectasia e vai fazer uma pneumonia e tu não vai ver nada. Você vai ver quando entrar em insuficiência respiratória, daí a gente não trata mais no abrigo, daí ele vai ter que ser removido para o hospital. Então a gente tem que antever os pacientes que têm déficit de mobilidade para tentar mobilizar ele e instruir as pessoas que estão lá que ele não pode ficar deitado, que ele tem que ficar sentado. Então, toda essa consciência tinha que ser feita também com o pessoal do abrigo, né? Se falando, Fabrício, é uma formação. Você tem que fazer uma formação de um profissional muito além das habilidades técnicas, com foco nas habilidades técnicas também, para de uma hora para outra a pessoa ter um olhar dos 3 níveis de atenção básica, média complexidade, alta complexidade, com um olhar humanizado, frente a uma crise, e que eu tenho certeza que muitas vezes uma pessoa que estava sem as condições dentro da própria casa, mas estava ali fazendo, né? Exatamente isso aí, foi o que a gente viu. A gente perguntava há quanto tempo não caminha, já está assim há 3 meses. Foi por causa de um AVC, mas foi ver, ele nem tem mais sequela do AVC. Tanto é que muitos voltaram a caminhar nos abrigos, que não caminhavam há 3 meses, né? De alguns atendimentos, algumas orientações. Então, aqui no site, tem todos esses documentos no site do Crefito até hoje, datado do que a gente fez, como é que foi, né? Então, nós fizemos orientações para voluntários da área da saúde, pegamos do governo do estado também, trabalhamos bastante com a parte governamental também, né? Mas a Sobrafir foi a entidade que liderou todas essas ações junto com o conselho. A gente foi a primeira a começar. Então, tudo isso aqui são ações que a gente fez, né? Tudo aqui em volta da campanha, né? Os atendimentos, né? Aqui com o governo do estado, né? Os PIX de arrecadação, o Crefito 10, que o Sandroval aqui, que é presidente do Crefito 10 e hoje é presidente do COFITO, né? Ele vinha trazer o material, veio até aqui em casa para trazer o material,
que era destinado para Santa Catarina, porque a gente não tinha aeroporto nem transporte. Então, qualquer coisa que tu ia comprar, nada vinha para o Rio Grande do Sul, na Amazon, no Mercado Livre, nada. Estava assim, entrega por tempo indeterminado. Não tinha, não podia comprar nada. Eles nem compravam. Né? Então, nós fomos, para mim, fizemos bastante coisa. Parceria com a Sociedade de Pneumologia. Então, nós tínhamos também, aqui a Manuela é presidente da Sociedade de Pneumologia, e eu tenho muito contato com a Sociedade de Pneuma e Cardiologia de anos, tá, com eles, trabalhando no departamento. Eles ofereceram atendimento de pneumopediatra e pneumo para gente. Link, você clica nesse link e tu vai ter um atendimento do pneumo para fazer uma avaliação para ti, para pegar uma prescrição, né? Eu ia para lá, eu roubava todos os broncolatadores, entrava na sala deles, ficava pegando assim, eu preciso disso, né? Então, isso aqui é o Instagram do Crefito. Então, ali tu podia fazer todos os pedidos também, né? Em todos os forms, tu ia lá. Então, a gente usou a UDESC e o Crefito 10, lá de Santa Catarina, como centro de distribuição. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente criou centros de distribuição regionais, porque a gente tinha um problema de logística. Então, quando chegava aqui, eu colocava alguns em Canoas, em Novo Hamburgo, em outras zonas da cidade, para ficar mais fácil a distribuição do material. Então, aqui os materiais doados que ficaram aqui no salão, então tinha bastante coisa, a gente organizou, né? E aqui as crianças, o trabalho infantil que eu falei, isso aqui foi muito legal, porque eu coloquei eles para limpar e higienizar todos os aparelhos. Eles fizeram uma linha de montagem, estavam jogando bola, saíram de jogar bola, ficaram até de noite. Claro que depois tive que pagar uma pizza para eles, né? Que era a proposta, né? Mas eles etiquetavam os materiais, colocavam que estavam estragados. Então a gente ganhou muito material. Tipo, o oxímetro a gente ganhou acho que 150. Só que 90 não funcionavam. Então, vieram com LED quebrado. E aí eu comecei a dar, porque veio na caixa, eu falei, não, tá funcionando. E quando chegava nos locais, eu mandava sempre, ao invés de mandar um oxímetro, eu mandava 2, 3. Porque veio bastante, eu vou dar um jeito de chegar, não vai faltar. Aí os caras, tá funcionando um, os outros 2 não. E aí eu não testei porque tava novo. Depois eu mandei minha filha testar. Então, porque 90 quase oxímetros não funcionavam. Daí eu falei, etiqueta todos. Então foi uma... E aqui é o software que a gente montou, mostrando o Rio Grande do Sul. E aqui eu vou usar, acho que eu vou conseguir clicar aqui, eu vou conseguir usar ele de forma dinâmica, que acho que vai ficar melhor. Aqui, ó. Estão vendo aí, né? Uhum. Ó, aqui é o estado do Rio Grande do Sul. Cada pontinho desse aqui são os voluntários fisioterapeutas, né, nas cidades que se voluntariaram para trabalhar como fisioterapeuta nas enchentes por região. Então a gente vê aqui, eu estou indo para Porto Alegre, aqui o Lago Guaíba, né? Então aqui para Porto Alegre a gente separou em 4 grandes regiões, sul, norte. E quando tu clica aqui, aparece os fisioterapeutas e você clica aqui na bolinha, aparece lá o nome do fisioterapeuta, a especialidade, né? Então, aqui, ó, deixa eu ver. Todos esses voluntários, Fabrício? Todos voluntários. Aqui, ó, essa aqui, Fabiane, aí tem o Crefito, o telefone e a especialidade, cardiovascular. Então, isso aqui a gente fez de todo o estado, todo o Rio Grande do Sul. Tá? Então, se pegar no mapa aqui, ó, tem todo o estado, até o litoral, tudo. Então, todos voluntários de forma regional, em Santa Maria, aqui, ó, os fisioterapeutas ITO. Tu clica, tem a mesma informação. Tá? Além disso, a gente tem o software, a gente também bolou aqui a parte dos abrigos. Tudo isso aqui, esses pontinhos que estão vendo, eram abrigos, onde ficavam pessoas. Para vocês verem o tamanho do desastre, olha só. E o que está em verde eram abrigos que tinham fisioterapia, né, que é abrigos que a gente fazia assistência, em vermelho os que a gente não fazia assistência, né? Então, olhando aqui, a gente pode pegar aqui um abrigo aqui, que é a cidade de Canoas. A cidade de Canoas foi altamente afetada, né? Então, tinha um abrigo aqui, o abrigo da Ubra, que foi um dos maiores abrigos do estado. Então, quando tu clica aqui nesse aplicativo, abre aqui no lado as informações, o endereço, as informações, né? Quem é o coordenador, o telefone, se é um abrigo para criança, ou se é só para idoso, ou se é só para com alterações cognitivas. Então, tinham abrigos especiais. E aqui a epidemiologia, ó, se o espaço tem espaço para fisioterapia,
né? Qual a assistência de saúde que tem ao médico, fisioterapeuta, psicólogos, farmacêuticos? Olha aqui o número de crianças de 0 a 2 anos, 100. De 3 a 12, 300. De 3 a 18, 1.000. De 19 a 59, 4.000. E mais de 59, ou seja, idosos, 1.000. 7.000 pessoas num abrigo. Como é que tu vai dormir tranquilo? Não tem como. E olha só o que tem de doença prévia que a gente fazia o rastreio. Né? E aqui, quem era o responsável e o que precisava de equipamento? Ó, cadeira de rodas, maca, oxímetro, nebulizador, esteto, máscara, espaçadores, válvula, broncodilatador, shaker, EPAP, seringa, tudo. Então a gente tinha que correr com esses materiais para levar para lá para essa galera toda usar. Então isso aqui tudo a gente filtrava aqui abrigos reconhecidos, não reconhecidos, e tu podia também separar aqui por região, né, abrigos por região, tu separava ó, lá em Canoas, ficava em verdinho, então tudo isso aqui. E tu podia compartilhar isso também. Isso aqui para que era? Para o nosso voluntário, quando fazia a busca ativa, para saber qual abrigo que ele poderia ir que não foi ainda avaliado. Né? Daí a gente mandava ir na região e usava esse aí para direcionamento. Né? E depois de tudo isso, a gente fez ainda, junto com a parceria com as universidades federais, aqui um software de gestão, onde liga aqui o abrigo ao quem fez o reconhecimento, o profissional que fez o reconhecimento e quem fez o atendimento, né? E aqui os físicos que estavam atendendo lá também. Aqui eu consigo editar, pedir material, ver quem é que está atendendo, né? A gestão de todo abrigo do estado. Então aqui tem coisa para caramba, tem muitos dados. Além disso, a gente fez uma parceria com a plataforma de evolução online também, para a gente ter um local onde a gente pudesse evoluir e ter o histórico. Prontuário eletrônico, né? Então a gente fez também parceria, fez isso. A gente só não conseguiu colocar em prática porque a gente precisava de login para todos. Daí nós temos os direitos. LGPD. Os direitos, né? LGPD, né? Lei Geral de Proteção dos Dados. Exatamente. Daí feria porque ficava com acesso mais complexo, assim. E aí a gente não conseguiu efetivar, mas a gente conseguiu fazer tudo isso. Então aqui nós temos os voluntários, nós temos os abrigos, né? Nós temos a parte de materiais, nós temos as regiões, e aí nós temos relatórios de tudo. Então a gente consegue aqui manejar. Eu sei que é um software criado para isso, né, de gestão. Então, ou seja, a gente conseguiu fazer bastante coisa nesse período, né? Muita coisa. E aqui era outro software de busca, porque às vezes tu queria doar, ajudar com colchão, tudo, aí aqui tinha um abrigo que estava precisando de colchão em tempo real. Então tu podia doar, estão precisando de arroz no abrigo tal, pô, era perto da tua casa, tu ia lá, comprava e levava. Né? E aí então a TI funcionou muito bem, né? A TI funcionou de uma forma ótima. É impressionante, assim. Eu falei isso com o Fabrício, eu tive a oportunidade de falar com ele lá na época do CIFI, o quanto é impressionante como a necessidade cria a situação quando você tem pessoas com as habilidades, como você colocou antes, né, Débora, e com a vontade e o entendimento de que as coisas precisam ser feitas. O que você acabou de mostrar aqui talvez seja algo inovador para a fisioterapia, não para uma situação de catástrofe, é inovador para a fisioterapia na gestão da fisioterapia. Então, assim, está diante de uma profissão que vai fazer seus, sei lá, quantos anos, 70 anos, né? 59 anos, se eu não me engano, a fisioterapia tem, 55, não lembro agora de cor. E a gente não tem esse tipo de gerenciamento, não tinha esse tipo de gerenciamento. E olha como a crise, junto da empatia, junto com a extrema necessidade e junto com as habilidades, né? Então eu fico muito feliz de que você, Fabrício, pelas suas habilidades, tenha tomado a frente e tido essa iniciativa, porque eu acho que tudo isso é fruto dos desdobramentos que esse tipo de atitude tem. Então, assim, é impressionante que a gente tenha a capacidade, quanto profissão, de se mostrar numa hora décima de uma forma tão organizada.
É verdade. Isso aqui é todos os fluxogramas que minha esposa montou todos. Todos os fluxogramas, porque a gente pensa que às vezes que é simples. Então, isso era apresentado para todos os voluntários ali que estavam trabalhando como gestor das suas regiões, né? Aqui, o que cada responsável por região tinha que fazer: o gerenciamento, a orientação, agendamento, o suporte dos profissionais, fazer o follow-up dos atendimentos. Então, tudo isso era extremamente organizado, assim, e foi a minha esposa, assim, que, nossa, fez todo esse gerenciamento, que ela é magnífica nisso. Então, aqui era a padronização dos grupos de WhatsApp. Cada grupo tinha que ter isso aqui como descrição: o coordenador do grupo, telefone, e os links para que todo voluntário pudesse acessar fácil o link. Ah, qual é o link? Não, está na descrição. Eu nem sabia que existia isso no WhatsApp. Eu aprendi muita coisa agora. Então, foi bem bom, né? Aqui os equipamentos, né? Aqui o centro de distribuição. Então, a gente tem o centro de distribuição, mas nós temos um banco de dados que gerencia toda a entrada, o doador, o valor, para onde é que foi, quando é que foi, quem recebeu, preenche o termo, assina, fica responsável, né? Então, a gente cuidou para fazer tudo isso, as demandas. Então, gente, é coisa assim para caramba. E aqui é do final, na abertura do Cifir, né, que se sensibilizaram e fizeram uma homenagem para a gente. Eu já estava chorando já quando eu olhava para as pessoas no Cifir, do nada, porque o Brasil ajudou muito, todo mundo ajudou muito, e ainda ajudam, e a gente vai precisar muito da ajuda, né? Isso que é importante, não acabou. A gente está entrando agora numa outra fase, às vezes eu acho que até mais difícil, onde a gente vai precisar bastante dos colegas e do Brasil inteiro para a gente conseguir se reestruturar. Mas nesse momento que estava na abertura, que eu já estava bem fragilizado, tu vê isso, nossa, assim, é uma sensação boa de acolhimento, né, de tu sentir que as pessoas estão lá e te ajudam, e é um momento que da profissão, que nem eu falei, que a gente tem que se posicionar. E o meu maior receio era assim: o fisioterapeuta ele não sabe o seu papel ainda. A grande maioria, infelizmente, não sabe o papel, e eu falo na cara, sou professor, e eu falo isso em todo lugar, não sabe. Porque no momento que eu mandava um fisioterapeuta no abrigo para fazer a avaliação, ele falava: não, ninguém precisa de fisioterapeuta aqui, não precisa de fisioterapia. Eu, cara, mas tem 60 idosos, como que não precisa? Não precisa. Ah, bom, então tu precisa daqui a pouco que um médico prescreva fisioterapia e tu não consegue identificar o teu cliente, né? Aí eu comecei a ficar revoltado. Nós começamos a criar assim os critérios para treinar o nosso colega, né? Então aqui trabalhamos muito também no início com medicamentos. Isso aqui é minha casa, então minha casa virou um depósito, aqui é minha sala, né? Então a gente fazia os kits, as crianças trabalhando, minha filha que contou mais de 10 mil seringas, separando de 3 ml, de 5, de 10, de 20 nas caixinhas e anotando quanto é que tinha. Aqui para a Associação de Fibrose Císticas, aqui no cantinho, que a gente conseguiu muito equipamento e material e medicamento que vinha, e a gente entregava para a Associação de Fibrose Cística. Aqui o pessoal trazendo coisa aqui para casa, e aqui é uma tomo, né, com edema alveolar difuso de um paciente aí com 26 anos com leptospirose, né, lá na UTI. Então, eu trago essa imagem aqui porque aqui eu trago a minha do Alexandre como representante da Nacional, e a minha família aqui como representante da Regional, que a gente não sabe a força que tem, a gente só sabe quando a gente é colocado à prova. Então, quando tu pensa na tua família, assim, que foi poupada de um sofrimento tão extenso de tanta gente, é porque tem um motivo. Tu deve alguma coisa. Tu tem que fazer pelo outro, porque tem algum motivo para isso acontecer. Então, eu agradeço ao Alexandre, a minha família, a minha esposa, aos meus filhos, a todos os fisioterapeutas do grupo que trabalharam arduamente, que estão trabalhando. Então, as pessoas que doaram, que se doaram, que nos ligaram, que mandavam mensagem para a gente, é o que dava força. Assim, às vezes estava acabado, teve noite que a gente virava trabalhando, a madrugada trabalhando, porque a gente queria terminar aquilo para no outro dia estar pronto para o grupo, para eles poderem usar, né? E às vezes tinha uma coisa que a gente não tinha pensado: puta, faltou tal coisa. Mas isso aí só fez a gente crescer, né, e aprender a trabalhar compartilhando informação, porque todo mundo queria fazer o bem. Quando todo mundo quer fazer o bem, é incrível a energia que tem para acontecer, para que a coisa aconteça. Então,
cansaço não pega, nada pega, né? Então é em prol da família. Então isso aqui que eu trago para vocês é a família. E se vocês quiserem apoiar aos nossos colegas do Rio Grande do Sul, esse aqui é o Pix da vaquinha, que tem, essa vaquinha foi criada pela regional de Santa Catarina, porque eu não tinha nem cabeça para conseguir criar e administrar isso, que eu estava tão focado, e eu falei para eles, pelo amor de Deus, me deixem fora disso, deixa eu cuidar, que eu já estou com tanta coisa aqui que eu não dou conta, né? E eu vou voltar a trabalhar também. E eu não quero que pare, eu quero que continue de forma mais organizada, e eu quero que a gente consiga extrair os melhores frutos para a profissão e para a sociedade, que a sociedade reconheça, como reconheceu na época do Covid, o fisioterapeuta, e depois perdeu o reconhecimento, porque esse reconhecimento não se traduziu em valorização, se traduziu em algum reconhecimento e não valorização. Eu falei, agora a gente tem que buscar a valorização, né, juntamente com o reconhecimento, mas o importante é que o fisioterapeuta entenda o papel dele. Quando tu sabe o teu papel, tu luta para exercer o teu papel. Quando tu não sabe o teu papel, tu não sabe, né? Qualquer coisa está bom, só reclama. Então, não. Né? Saiba o teu papel e luta. Então, finalizando aqui, que a gente está focado na reabilitação no Rio Grande do Sul, porque nós, fisioterapeutas, somos os que melhores entendem no mundo de reabilitação. Então, se o Estado precisa ser reabilitado, a gente tem a condição de dar esse suporte. Então, muito obrigado pela oportunidade aí que a gente está falando. Sei que se alongou, né? Mas o assunto é longo mesmo, né? Obrigado aí para quem ficou no podcast até agora. Pô, parabéns. Já pode vir trabalhar com a gente que já passou no teste, né? Já foi a resistência. Exato. Fabrício, eu vou começar, tá? Você vai dar um encaminhamento e depois você. Eu, sinceramente, não sei o que falar, porque eu acho que a gente poderia te agradecer por tudo que você fez, mas eu te agradeço, né? Mas eu acho que você deve saber bem que a vida retribui, né? Seja lá o que você acredita na sua vida, né? Mas o fato é que, eu não tenho dúvida, né, que a vida retribui em vida e depois, enfim, naquilo dentro do que for a sua crença, assim. Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho que, como mensagem para a gente, é o que você colocou, né? A gente precisa saber o nosso papel e a gente precisa saber o nosso papel de verdade, né? Não o papel que a gente colocou ali dentro de um quadradinho, sabe? Então, eu não consigo imaginar o que você passou. Eu falo muito para quem me pergunta como foi o Covid, né? Foi muito difícil para mim, né? E como eu imagino que foi para vocês também. E até hoje, né, as coisas vêm. Eu brinquei no Cefir, quando me pediram para falar de Covid, eu falei, ai, não, gente, jura que vocês querem que eu fale sobre isso? É tão difícil, né? E assim, eu imagino que deva ter sido, assim, 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Porque é muito diferente, né? É muito diferente, assim. Relaciona outras coisas, né? Então, assim, eu imagino que o quanto você deve ter, assim, é uma mistura, né? Deve ter sofrido e ao mesmo tempo ter criado uma força e uma coragem. Enfim, muita admiração aí pelo seu trabalho, pelo que você passou. Parabéns. Não, obrigado. E a gente, como profissão, agradece, né? Porque ficou muito claro na sua fala, assim, o quanto, profissionalmente falando, a profissão, ela venceu nesse momento, né? Tanto em termos de ajuda no que ela podia fazer, de ajuda para as pessoas, quanto de se pôr ali, né? No que ela era capaz de oferecer. Então, parabéns. Meu pai é de Porto Alegre, né? Então eu passei a minha vida inteira indo para Porto Alegre, indo para Novo Hamburgo, indo para, né, para Serra, enfim. Sim. E aí eu olhava as imagens assim e eu falava, gente, né? E é isso, o meu vínculo, eu tenho um vínculo, mas não é como o de vocês. Então, se eu já ficava, né? Aqui no podcast a gente tem a mania de dar uma dica no final, né? E eu fiquei pensando e eu lembrava de como eu gostava de visitar a casa do Mário Quintana, que eu imagino que Sim, né, largou tudo.
Sim. deva ter ficado, né? Então, fica aqui minha sugestão, né? Que a poesia, que a arte, que a nossa, o que a gente acredita na vida nos ajude a seguir adiante e a reabilitar as pessoas e o Estado, né? Então, parabéns. É só isso que eu gostaria de falar. Parabéns. Não, obrigado. Acho que foi um empenho de muitas mãos, né? E eu nunca vou ter podcast suficiente para agradecer na minha vida, né? Porque parece que quanto mais tu agradece, mais tu tem que agradecer muitas pessoas. Então, até aquelas pessoas que às vezes acham que não ajudaram, mas que mandaram uma mensagem assim de apoio, cara, o que tu precisar. Nossa, às vezes tu estava acabado, assim, tu lia aquela mensagem, o cara parou um tempo, mandou essa mensagem, cara, vamos lá, vamos lá. E não só tu, né, mas as pessoas que estão à tua volta, assim, às vezes nessa reunião tu estava cansado, tinha alguém lá que estava muito animado porque conseguiu resolver uma coisa bem boa, e a animação dela motivava todo mundo. Então, trabalhar com um grupo quando tem o propósito do bem, eu acho que é a melhor terapia que existe. É a melhor terapia, porque isso aí ajuda muito a gente, ajuda. Tu sai do grupo energizado, né? Então, assim como tu encontra colegas também que não sabem a importância nem o papel do fisioterapeuta, né? E não entendem o momento, que é um momento de empatia, que é um momento que é para te se doar, e é para te doar no que tu é o melhor, no que tu faz de melhor, não importa o que tu faz de melhor, tu vai fazer naquele momento para alguém e vai ajudar. Então, toda ajuda é bem-vinda. Então, obrigado, assim, de coração. Hoje eu consigo falar bem melhor aqui, foram poucas lágrimas, mas se não tivesse ido para o Cefiro, eu teria chorado 1000 vezes, porque durante o Cefiro eu dei essa aula e eu chorei muitas vezes. Eu tinha que parar, assim, que eu chorava. Aí quando eu vi, tá todo mundo chorando também, obviamente, né? Foi uma palestra bem longa e bem emotiva. Eu tentei manter um balanço negativo todos os dias, né? Não ingeria nada de líquido para não ter lágrima, mas não sei de onde saía, né? Brotava, assim, mas muito obrigado, assim, do fundo do coração mesmo, a oportunidade de estar mostrando o trabalho. Eu acho que esse trabalho não fez a gente parar em nenhum momento, porque a gente só pensava assim nos próximos. Quando acontecer a próxima vez? A gente não pode parar agora, a gente tem que terminar fechado direitinho para a gente reproduzir isso em qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil, para que as pessoas possam colaborar com mais ideias, né, que a gente consiga ter uma coisa onde a gente possa contar, e onde a fisioterapia vai ser protagonista, ela vai estar, nossa, estão muito organizados, já sabe o que tem que fazer, e esse foi um diferencial da gente, tá? Isso aí, a Secretaria do Estado e do município falou que a fisioterapia foi a mais organizada de todas as áreas da saúde. Então, a gente conseguiu mostrar que a gente está ali para fazer a diferença mesmo. Eu queria também agradecer imensamente, Fabrício, a você. Eu queria agradecer a você e que fosse estendido esse agradecimento a todas as pessoas, como você colocou, são muitas mãos, você mostrou a foto de algumas pessoas, sim, e tem todos aqueles Fs, aqueles Ts, aqueles números que aparecem ali no que vocês desenvolveram, e é impressionante como essa força veio num momento tão delicado. Então, eu queria agradecer e parabenizar a todos vocês. O que vocês fizeram foi pela fisioterapia, como eu disse, eu acho que é algo que a gente não tinha e a gente passa a ter. Quando eu tive a oportunidade de conhecer isso, que o Fabrício me mostrou isso no celular lá em Brasília, no CIFI, eu falei, Fabrício, isso é digno de um prêmio Nobel, é digno de uma coisa assim gigantesca o que vocês fizeram. E eu acho até que vocês entendem isso, mas entender profundamente, vocês que ainda estão passando por todo o processo de recuperação, talvez mais na frente você possa parar e olhar e falar, caramba, olha, realmente o negócio, porque é um impacto, é um legado que se deixa para a sociedade, para a profissão. Então, assim, eu acho que são muitas vertentes de agradecimento que a gente tem aqui. Agradecimento a você pelas suas características, agradecimento à iniciativa, agradecimento à sua família, à sua esposa e seus filhos que juntos se dedicaram a isso e eles poderiam muito bem ter batido o pé e falado, você está louco, vamos ficar protegido aqui, que cabe às autoridades fazer isso,
mas não, o envolvimento deles, dos colegas, dos outros estados, das outras entidades envolvidas, agradecer à Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, por terem entendido isso. Isso é muito brilhante, é um reconhecimento, assim, como você falou, a gente vive numa sociedade, a gente fala muito isso aqui, uma sociedade médico-centrista, uma sociedade egoísta, uma sociedade técnica, é uma sociedade de pouca comunicação. A gente brinca que o podcast é para pensar fora da caixa, e a maioria das habilidades que você mostrou aqui foram fora da caixa. Né? Muito pelo contrário, o técnico talvez você voltou para o mais simples do simples, foi o que ajudou as pessoas. Exato. Então, assim, no conjunto de tudo isso, Fabrício, eu queria agradecer e parabenizar e dizer que a gente se compadece de verdade com tudo, a gente imagina ou não imagina, né? A gente tem uma ideia do quanto ainda está por vir, do quantas dificuldades o povo no Rio Grande do Sul ainda vai enfrentar, mas dizer que, como você citou agora da reunião, que uma pessoa mais empolgada ela acaba influenciando positivamente outras, eu acho que quem está com a gente aqui ouvindo o podcast, ele tem a razão de ser um podcast longo hoje, que a gente possa também reverberar isso, que o trabalho de vocês ele sirva de força para que as pessoas levem isso para onde elas estejam. Exato. Quem puder ajudar no Rio Grande do Sul, que ajude, mas que aonde as pessoas estejam fazendo, que elas façam o que você acabou de falar, façam o melhor delas. Porque é assim que a gente cresce quanto pessoa, quanto profissão, de qualquer forma a gente só consegue crescer assim. Então, assim, eu queria do fundo do meu coração desejar um agradecimento, um parabéns assim, imenso pelo que você fez e um agradecimento por você estar aqui compartilhando isso com a gente, porque de duas uma, ou você tem muita coisa para fazer, ou você está muito cansado agora com tudo isso, e você está aqui conversando com a gente, né? O olho pequeno agora está olhando fechado, mas não estou. É que realmente é como tu falou, cansa bastante, a gente não tem dimensão mesmo do que a gente fez. Eu acho que tu usou a palavra, como a gente está vivendo, a gente acha que é pouco. Eu ainda acho, eu falo, não, mas tem que melhorar muita coisa. Eu era o cara mais chato, ainda sou, porque hoje a gente transportou, os equipamentos da minha sala saíram hoje, então estava a minha sala toda lotada, então a gente estava almoçando em pedaço da cozinha e partes que podia comer, mas hoje a gente levou para uma outra empresa os equipamentos que vão ser doados, tá? Para os hospitais do SUS, para os serviços de fisioterapia do SUS. Então, a gente vai equipar de forma adequada esses serviços, né? E também vai capacitar, vai oferecer uma capacitação para melhorar a assistência, visto o inverno que vai chegar. Então, para a gente conseguir ser o mais resolutivo possível e, através desse inverno, se conseguir se promover mais ainda como categoria, né, que resolve a situação e que diminui ali a ida do paciente para uma UTI, né, lá no próprio hospital. E que se consiga fazer essa transição da UTI para o andar ser uma transição mais definitiva, não uma vai e volta, porque a gente sabe que o nível de assistência cai da UTI para o andar, mas se a gente conseguir, de repente, fazer isso melhor, e isso a gente conta muito com vocês, porque vocês são as referências nossas em terapia intensiva, em manejo de cuidado, então daqui a pouco de repente faz esse protocolo que isso aqui funciona bem, a gente pode levar isso para outros hospitais, né, e testar isso e qualificar, porque eu acho que a fisioterapia cresce muito com isso, toda a fisioterapia. Não é, às vezes, o hospital, é a profissão. Quando a profissão cresce, todo mundo cresce junto, né? Então é importante, quando a gente vê aquele serviço que cresceu muito, se espelhar nele, para pegar as boas práticas e tentar reproduzir, porque sempre quando cresce é porque alguém se dedicou muito para aquilo, não é de graça, não é o dinheiro que faz crescer, são as pessoas. Não existe nenhum serviço, o que existe são as pessoas do serviço, né? Não existe Sobrafir. Sobrafir não é nada se a gente não estiver lá fazendo as coisas, né? Então o que existem são as pessoas, então valorizem as pessoas, né? Que o ser humano é a coisa mais maravilhosa que tem, então valorizar esse conhecimento, essa dedicação das pessoas muda, né? Muda muito. Então, falando aqui, vocês são nossas referências, então a gente vai incomodar bastante aí para pedir bastante orientação nesse sentido, para que a gente consiga, assim, construir uma coisa bem melhor aqui no estado. Né? Obrigado. Bom. Obrigado, Débora, obrigado, Fabrício, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente pede que vocês que acompanhem o trabalho que vem sendo feito lá
e que de alguma forma seja de oração a pensamento positivo, de doação à logística, da forma que for possível de cada um, que a gente se coloque no lugar e que a gente possa ajudar de alguma forma. As informações possíveis vão estar aqui na descrição, o Pix, o site, com os links, está na descrição do episódio, mas que todo mundo possa aproveitar esse episódio para ver como somos fortes e como nas situações difíceis a gente vai enfrentar e a gente vai passar por essa, né? Isso aí. Pelo Os links estão todos ativos, tá? Os links de cadastro, de tudo, a gente não desativou, a gente deixou porque ainda tem condição, ainda estão pedindo atendimento, hoje pediram atendimento, só que não em abrigo em casa, aí perdeu o nebulizador, então a gente conseguiu o nebulizador, doou o nebulizador, conseguiu uma medicação, conseguiu o físio para ir lá fazer o atendimento, então a gente está conseguindo ainda dar um mínimo de assistência que a gente sabe a diferença que a gente faz. E quando a gente sabe a diferença que a gente faz as coisas acontecerem. Quando a gente não sabe a diferença que a gente não dá muita bola. A gente olha só para o horário, né? E não olha porque a gente faz, que é a coisa mais linda que a gente faz, né? Então, obrigado aí por esse podcast, também por vocês representarem tudo que representam aí para a profissão, como referência, buscando a qualidade assistencial, buscando tratar o ser humano da melhor forma possível. Acho que essa podcast foi nesse sentido de valorização do ser humano. O trabalho é meu, dos meus colegas, a gente colocou muito amor, carinho, empenho, mas eu acho que as pessoas também fariam a mesma coisa nas condições que a gente estava vivendo, só que a gente não deseja isso para ninguém, tá? A gente quer deixar o mais tranquilo possível. Muito pelo contrário, estão deixando pronto para que não seja um problema para vocês. Exatamente. Então, tá bom. Muito bom. Valeu. Obrigada, gente. A gente se vê a semana que vem e aproveitem para divulgar. Acho que todo mundo merece e deveria escutar essa conversa. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.